Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Clarissa, sou fundadora, coordenadora e diretora aqui da Casa do Horto e estou aqui num momento muito especial para uma live muito importante com uma querida nossa. Oi, quem é você, lúdico e fantástico? Esses nomes de Instagram a gente não consegue dar oi direito. Mas sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente tem um encontro único com uma pessoa que vai entrar agora, que eu espero que vocês assim realmente aproveitem muito a oportunidade de estar em contato com ela. Tá entrando aí com a gente, que é a Elaine. Elaine? Oi? Olá! Tá me... Oi, agora... tudo bem? Tudo bem, agora eu tô te vendo. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tudo bem? Que bom! Pessoal, vocês estão todo mundo ouvindo verificações tecnológicas Eu tô antes de feliz, mais tá nada. cortando pra mim a sua fala. A tua também tá cortando um pouquinho para mim. Vamos ver se isso aí É, passa. Que às vezes, va- na minha experiência aqui com live, às vezes no início da live o negócio demora para engrenar e depois vai. é Vamos verdade. ver se as pessoas. Oi, todo mundo! Boa noite, um monte de gente querida entrando, que bom. Muito mesmo. Bem-vindos, bem-vindas. Eu gostaria de dar boas-vindas, em primeiro lugar, à Elaine. Agradecer imensamente a ela pelo convite de estar nessa live aqui com a gente. E também apresentar um pouquinho ela, eu vou deixar também tu te apresentar, mas eu gostaria de fazer as honras da casa antes. É, então, a Elaine, ela é, antes de mais nada, a diretora, a pedagoga responsável, a coordenadora, fundadora e idealizadora da escola mais especial do mundo, que é o Candô, que é a escola da minha filha Helena Flor. Desde que eu conheci a Elaine, então eu vou apresentar primeiro assim, tá, Elaine, que é meu jeito mesmo. Desde que eu conheci a Elaine, eu tive um impacto muito grande de encontrar numa coordenadora escolar um discurso tão aberto, tão afetivo e ao mesmo tempo tão profissional, sabe? Assim, então, um equilíbrio que me inspira profundamente entre o afeto, a entrega, a abertura, a honestidade real mesmo, a vulnerabilidade, a amorosidade e um alto nível profissional, uma qualidade de atuação, do contato com a criança, até a plantinha que ela vai colocar dentro do candô, cada detalhe é pensado. E a minha filha está lá desde os 10 meses e ela se sente quase mais em casa lá do que na nossa casa. É uma coisa de louco, é impressionante. A Helena é maravilhosa. Então, o pessoal tá. Ah, a Paula entrou, querida. Então, essa é a minha apresentação afetiva à Elaine. E além de tudo isso, ela também, claro, tem uma super trajetória como pesquisadora da infância, né? É uma pessoa que tem a vida dedicada em defesa da infância, né, Elaine? Acho que eu vou. É. É uma pedagoga, mas eu tô gostando de resumir assim, mas complemente, por favor. Não, sim. Hoje eu tô bem sensível, Clarice. Então você fala, eu já choro, sabe? Qualquer coisa eu choro. Só hoje, né, Elaine? Só hoje. Não, eu sou assim, mas hoje eu tô um pouquinho mais. Mas é uma do seu trabalho, do que você faz. E acho sim que desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente encontrou muitas coisas em comum, na verdade, né? E Sim. de verdade, acho que não dá para Flores estar em outro lugar a não ser no cantor, porque é a cara dela, realmente, ela se sente muito bem, tá? Muito feliz, né? E eu penso que a aprendizagem ela só vem com afetividade e com estar feliz, né? Então, primeiro de tudo, a criança precisa estar muito feliz. E eu sou muito feliz em tê-la na nossa comunidade de verdade. E amo a Helena Ah, Flor, você sabe disso. Eu sou pedagoga, para quem tem bastante gente aí que eu conheço, muito tá, bacana. tá tendo um monte de declaração de amor aqui, Elaine. O É negócio, que uma não dá chuva. para eu ler, entendeu? Eu falo, eu leio que não dou conta de Não, fazer. pode Que falar, pode falar. Eu vou te bonitinho. mantendo informada. Vai, Tá continua. bom, tá AC, um monte de gente bom. querida.
Para quem não me conhece, aí eu tenho realmente uma trajetória enorme aí pela área de educação, de 37 anos. Eu pesquiso, sou pedagoga e sou arte terapeuta. Eu acho que isso também é o que faz diferença nessa questão de ser mais sensível, de enxergar a arte no meio de tudo e de acreditar que a arte ela caminha junto com a educação, né? Que a educação sem arte não vejo, não acho, porque a criança não é só cognitiva, ela tem ao lado do sentimento, da emoção. E como casar isso junto a partir da arte? Porque a arte traz o que está dentro, né? O que a criança não consegue expressar. Então, a partir de desenhos, de colagens, ela vai expressar tudo o que ela sente. E isso é fantástico, para ela crescer como um todo, como um ser humano mesmo, né? Pensando nos dois lados e tendo esse equilíbrio bacana aí. Então, eu acho que a arte terapia me trouxe todo esse olhar aí diferenciado, né? Eu sou pós-graduada também em alfabetização e letramento e em educação infantil. E pesquisadora, porque assim, viajo muito atrás de novidades, de sempre o que está à frente na educação para trazer o que é de melhor para os pequenos. Porque eu penso que o respeito por eles e o carinho e o amor, eles merecem muito, né? Então a gente tem que sempre estar à frente, estudar cada vez mais. E eu fui numa busca muito grande para Reggio, que é o que eu acredito enquanto princípio para o Candor. Né? Reggio Emília é uma cidade ao norte da Itália e hoje eles são os pioneiros do mundo em educação por ter esse olhar para a infância diferenciado, que é o olhar que eu acredito. Né? Por acreditar que as crianças são muito competentes, muito potentes e que nós temos que dar oportunidades para elas de uma forma respeitosa e afetuosa, né? E eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Perfeito. Os comentários estão enlouquecedores. Só para ter ideia, a última frase é: a criança é artesã genuína e o Candor é o ateliê que acolhe tudo isso. Ai, Então, que depois delícia! pega essas frases e faz de slogan no Candor, Elaine. Tem cada frase Vou que tá fazer! lindo. Que delícia, tanta gente bacana aí. Oi, Gisele! Que gostoso! Esse Muito está sendo um legal. momento muito legal de encontros, né? Querendo ou Sim, não, claro. dessa forma a gente vai se conectando com as Vai pessoas, a encontrando gente vai outras entrando. vias, claro. É uma forma de reinventar mesmo, de se aproximar das pessoas num momento que está sendo muito difícil, né, Clarice? Sim, sim. E eu acho assim, para apresentar também, delinear bem o tema dessa live de hoje, né? Eu acho que é legal trazer um pouco assim. A gente tem aqui, né, via Casa do Horto e Iniciativa Mindfulness também. A gente tem toda uma trajetória de pesquisa e trabalho que a gente tenta unir o que tem de pesquisa, o que tem de mais realmente seguro em termos de informação e conteúdo numa mão, e numa outra, o encontro com a vida, com o humano, com a vida que pulsa, o real. Então, tentar compartilhar caminhos possíveis de se relacionar, seja com a profissão, seja com a família, seja com a criança, seja com, né, com a vida ao redor, então, consigo mesmo. Então, esse pulsar da vida, essa busca, né, que tem a ver tanto com educação, por isso que, né, o título dessa live ficou assim, né, que é educação, relação e presença, né? Então, eu também, né, tenho essa trajetória da educação, mas a minha ênfase é mais com o trabalho de mindfulness e atenção plena. Então, eu tenho um trabalho muito voltado para o desenvolvimento da atenção plena, que tem a ver com a regulação emocional através da prática de práticas que não são religiosas e que são muito pesquisadas aí pela ciência, que trazem essa nossa capacidade de se observar sem julgamento e acolher o que vem e lidar com isso da melhor forma possível. E aí, como é que é o E casamento por isso que disso, tem tudo né? a ver com o que a gente acredita lá, né? Total, total. E isso vem muito assim, eu enquanto mãe também, né? A Helena Flor tem 2 anos, para quem não conhece, né? Enquanto mãe, o que eu percebo muito, né, Elaine? Eu percebo assim, como se de um lado tivesse uma enxurrada de dicas de como se fazer a educação inovadora, educação ideal, e aí vai várias linhas que eu admiro profundamente, e que são sim profundas e que têm suas, né, e nos repertorizam sim de uma forma muito significativa,
Mas muitas vezes elas, somente por elas podem nos gerar sentimentos de culpa por não conseguir, não encontrar um estado interno de atuar dessa forma. Então eu bato Exatamente. palmas, eu acho lindo alguns temas, mas quando eu olho para a cara da minha filha, eu digo, meu Deus, alguém cuida dela, pelo amor de Deus, que eu preciso descansar. E aí eu penso sempre que em algum lugar do mundo existe a mãe ideal que está aplicando tudo isso com seus 6 filhos, enquanto eu com uma não estou conseguindo, entende? Essa é a vida Então é real. vida real. Então a ideia dessa live é que a gente possa ouvir a Elaine trazendo para a gente, né, isso que para mim é vital e que é tanto a pesquisa, né, a tua pesquisa, né, Elaine, quanto a tua prática, que é essa escuta da criança, essa presença que educa, esse afeto, essa relação. E aí a gente vai batendo esse papo, né? A gente vai ouvindo a Elaine e pensando, ok, como fazer isso numa situação de estresse, como lidar com isso quando eu não consigo. Então, essa é a ideia, né, Elaine? Então, tá Sim. contigo a bola, quero te ouvir muito, vou anotando aqui no meu caderninho também, tá? Eu separei aqui, Clarissa, um trechinho bem pequenininho desse livro que se chama Infância, do Severino, e que eu penso que tem muito a ver, na verdade, com o diálogo e com tudo que você falou até agora, né? Então, eu vou ler esse pedacinho que para mim, é muito significativo. Na verdade, esse Severino, ele foi anotando, fazendo anotações na vida dele para essa pesquisa com a infância, né? E tem aqui algumas questões que ele diz que são primordiais para se começar a pensar na infância. E por isso que eu queria abrir com isso, né? Como escutar criadoramente a infância? Como acolher e preservar sua sensibilidade, sua inteligência, sua imaginação? As crianças vivem a linguagem nascente, o mundo que começa de novo. A poética da infância desperta em nós, adultos, a necessidade e o desejo de uma vida criadora. É isso, né? Eu digo sempre, eu falo uma frase que eu repito muito: para nós encantarmos as crianças, nós precisamos estar encantados. E não tem outro jeito, né? E isso vem de dentro. Tem coisas que não dá para ensinar, né? Eu falo bastante isso. Não dá para ensinar a questão do afeto, a questão do prazer de descobrir essas crianças, né? De entender o significado do que elas estão falando. E isso acontece nas sutilezas do cotidiano. Muito mais do que ensinar a partir de uma apostila, de ter coisas programadas, de ter projetos fechados. O que acontece no cotidiano é muito mais rico de aprendizagens para a criança do que qualquer apostila pode trazer. Só que a criança não aprende sozinha, ela não avança sozinha. Né? Então, aí que entra essa questão da escuta. O que significa essa escuta? Né? Não é ouvir com os ouvidos, até porque às vezes as crianças não falam porque são muito pequenininhas, né? Mas é ouvir com essa sensibilidade do corpo todo e com a sensibilidade de um ser humano que está lá acreditando naquela criança, validando o que ela sente, os sentimentos todos dela e validando principalmente as hipóteses que ela tem sobre como ela enxerga esse mundo, né? E é isso que faz toda a diferença, porque não basta escutar, você tem que escutar além, você tem que dar significado para essa escuta. Tanto os pais como os educadores, porque se você não dá significado, não adianta você estar lá do lado e a criança está falando e você não está nem escutando, na verdade, ela falar. Entra por aqui, sai por aqui. E a criança, ela necessita dessa escuta. E essa escuta é no sentido de uma presença, no sentido de estar inteira ali, perto da criança, né? Para o que for acontecendo no dia a dia, a gente ir aproveitando aquilo como um aprendizado. Eu penso que esse momento, por mais difícil que seja, né, conciliar tudo, e eu penso que para a mulher é muito mais difícil ainda, de verdade, porque criança, o trabalho, os afazeres da casa, e ela também, porque acaba que esquecendo que ela é um ser humano também, que ela precisa estar inteira, precisa estar criativa para poder escutar essa criança. Como que eu vou escutar essa criança com 1000 coisas na minha cabeça, né, que não me deixa?
E eu falo sempre, Clarissa, é uma coisa que eu acho importante, que não importa a quantidade de tempo que você tenha. Isso é básico, mas a qualidade do tempo que você vai destinar para essa criança, né? Às vezes eu tenho meia hora, mas essa hora ela tem que ser dedicada para essa criança, com essa escuta afetiva, com esse olhar para ela de verdade, né? Com esse diálogo que tem sempre que ser horizontal e vertical. O tempo inteiro, essa troca desse diálogo, e eu não estou falando só com as crianças que falam, tá? Mas os pequenos também, porque nós falamos e eles expressam os sentimentos deles, né? Então, é estar presente, é ser presença para essa criança, né? E eu vejo que esse é um momento único, na verdade, onde os pais têm a oportunidade, né, de ver coisas que nós, às vezes, enxergamos mais por ter esse olhar mais atento, talvez mais treinado, né, para olhar essas sutilezas da criança e para conseguir interpretar o que elas mostraram. Né? E é claro que não dá para ser pedagogo, e não é isso que eu estou falando, mas ser pedagogo nesse momento é se dedicar àquilo, mesmo que seja por meia hora, sabe? É estar ali, é proporcionar o seu afeto, o seu carinho e proporcionar situações que ela possa descobrir mais coisas do dia a dia. É ir fazer uma comida com você na cozinha, sabe? É dar uma vassoura para ela te ajudar a varrer a casa, porque faz parte do cotidiano e faz parte de uma aprendizagem. Né? As pessoas às vezes estão tão preocupadas, eu vejo muitas escolas mandando milhões de folhinhas para as crianças preencherem, para as crianças. Qual é o aprendizado que vai ficar atrasado? Né? Não existe atrasado, ela tem a vida inteira. Agora, tem coisas que ela pode ter um ganho muito enorme nesse momento com os pais, nessa convivência diária, porque é muito difícil a criança ter o pai e a mãe hoje dentro de casa e à disposição dela, né? Então, tem que aproveitar esse momento, por mais que seja cansativo, mas que vocês pensem em ser mágico esse momento, sabe? Mágico de memórias afetivas. O que nós precisamos, na verdade, é juntar essas memórias afetivas e, de alguma forma, registrar isso. Porque se você parar para pensar, quando a Flor, por exemplo, tiver 30 anos, Clarissa, imaginou vocês pensarem nisso tudo que vocês passaram, né? Numa situação de não poder sair de casa, que de repente tudo foi tirado dela, tudo que ela gosta foi tirado, ela não pode mais ver vô, ela não pode mais ver vó, né? Como é isso? Né? Então, a criança, eu digo que os mais fortes em tudo isso são as crianças, que de uma hora para outra elas tiveram que aceitar tudo isso, elas não estão entendendo muito bem, mas elas estão continuando porque elas têm vida e elas têm esse poder criativo, né? E elas têm essa alegria de viver. E nós deveríamos aprender um pouco com essas crianças, né? Onde está a nossa alegria? Às vezes a gente se desespera. E tu falou uma coisa, Elane, que eu fiquei aqui me questionando, queria que tu abrisse mais essa gaveta. Tu falou assim, não basta ouvir, né? Tem que validar aquilo que a gente está ouvindo. Tu pode falar um pouco mais do que significa, Sim. na tua visão? O que é validar na prática? Como eu valido de Eu fato? vou falar isso na prática, né, Clarissa, que tem coisas que a gente faz em casa, a criança começa a chorar por algum motivo, né? E a gente, sem paciência, com um trabalho para fazer, com coisas para fazer, para de chorar. Ou então engole esse choro, né? Isso é o maior desrespeito com a criança, Clarissa. Né? Eu entendo que às vezes tem que trabalhar, eu estou ocupada. Só que se a criança está chorando, algum motivo tem. Então, o que eu preciso fazer é sentar ao lado dela, olhar no olho dela e falar, eu estou entendendo, porque no fundo a gente sabe o que ela quer, a gente sabe o que ela não está gostando, ou às vezes ela está chorando simplesmente porque ela quer você do lado. E validar o sentimento dela é justamente falar isso, olha, eu sei que você está chorando porque você está triste, porque você me quer do seu lado. Só que nós temos um tempo para ficar juntas e agora eu estou trabalhando. Eu estou falando um motivo, mas pode ser vários motivos, né? Mas é aceitar e mostrar para ela que você está entendendo o sentimento dela, que você não está passando por cima dela, né? Porque é muito fácil, engole esse choro. Não dá para engolir um sentimento. E a criança tem sentimento, igual nós adultos, né? E só que às vezes a gente acha que a criança não tem sentimento, que ela está chorando para fazer manha. Ok, em alguns momentos ela chora sim para fazer manha. E a gente tem que falar isso para ela.
né? Eu sei que você está chorando nesse momento porque você está manhosa, porque você quer que eu fique, você quer que eu faça o que você quer nesse momento. Eu tô entendendo. Então, assim, pode chorar, porque chorar faz bem, né? E dar aquilo, isso é validar um sentimento dela na prática, entende? E é claro, na Perfeito. escola vem outras questões aí de validar as hipóteses que ela pensa de um aprendizado ou de uma descoberta que ela está fazendo, né? Mas Uhum. em casa é validar os sentimentos que ela está te mostrando. E eles mostram isso o tempo todo para É muito, para mim é uma pérola isso que tu traz, né, Elaine? O Matheus aí deu spoiler do que eu estava com vontade de falar, né? Que o quanto, quando eu te escuto, para mim fica muito claro de o quanto eu percebo que essa criança que eu crio como filha, internas de como eu lido com elas, né? Então, dentro dessa conversa aqui que a gente está tendo, né, de eu fazer essas intervenções de mindfulness dentro do que tu fala, eu percebo muito aqui numa pesquisa de mãe e de pesquisadora mesmo, o quanto eu percebo no trato, como eu estou tratando a flor num dia, é como eu estou me tratando também nesse dia. Então, o fato de eu dizer, de eu ter vontade de dizer só para, eu já avancei alguns passinhos, então eu já não digo engole choro, né? Mas entendo quem diga, porque dá vontade. Mas às vezes, quando eu tô assim, fazendo mil coisas de adulto, né? E ela vem e quer atenção sem parar, e quer chorar, e quer, né, quer atenção, a forma que eu lido com o meu descontentamento dessa necessidade dela é a forma que eu lido com essa minha emoção quando ela não é bem-vinda, né? Então, por exemplo, quando eu estou diante de algum momento em que eu preciso atuar, eu preciso estar numa reunião importante, eu tenho um desafio da minha vida e lá vem uma emoção de insegurança, de vergonha, algo em mim, né? A minha criança aqui precisando da minha atenção, eu digo como que eu falo com ela, como que eu negocio com ela, que voz eu trago essa oportunidade, não para querer agir da melhor forma possível e só acertar, mas para observar essa minha impaciência com essa criança, essa minha frustração com o ritmo que ela tá, que eu queria que ela tivesse com outro. Como que eu tô lidando, a Ana Carol entrou, querida? Como que eu lido com essas frustrações que eu tô tendo a partir dessa criança que eu tô convivendo, como um espelho para me ver também, né? E não somente como ser mãe ideal. Claro, isso também é. Mas de que forma eu cresço através dessa relação, né, Elaine? Acho que isso também é muito importante, assim, da gente pensar. eu penso, Clarissa, que na verdade, quando a gente tenta procurar o significado que as crianças estão nos trazendo, estão nos dizendo, nós precisamos antes buscar o significado nosso, né, da nossa vida. E por isso que eu vejo uma ligação muito grande no que você acredita com o trabalho do Kandô, porque é um trabalho de autoconhecimento. Se a pessoa não se autoconhecer, se ela não souber qual é o significado da vida para ela não vai conseguir enxergar isso na criança, você entende? Então tudo precisa começar da gente, porque é que nem você disse, você se enxerga ali na sua atitude, na sua relação com essa criança. Só que a gente tem que lembrar que a criança só aprende na relação. A gente acredita nessa pedagogia relacional, né? E se isso é tão importante, como que é para mim essa questão relacional? Como eu estou hoje? Eu estou encontrando o sentido da minha vida? Estou encontrando significado para aquilo que eu estou fazendo ou não? Se não tiver, eu tenho que parar tudo. Porque como que eu vou criar, né, nessa questão? E esse criar vem de uma criatividade, criar filhos envolve essa criatividade, né? Como que eu vou criar o filho se essa criação também não está em mim? Se eu não encontrei ainda o sentido da minha vida? Fica muito importante essa questão, né? Então a pessoa precisa se autoconhecer, saber exatamente o que ela acredita que é para ela conseguir passar isso para essa criança.
E fazer disso um exercício sem fim mesmo, né, Elaine? Fazer isso um Diário. exercício E é sem uma fim, coisa que não diário. é mágica, Clarissa, não é mágica. Essa escuta que eu digo, Clarissa, é um processo da gente até a gente conseguir ter essa escuta atenta e afetiva ao ponto de você dar significado porque essa criança está trazendo, isso demora muito, Clarissa, demora muito, porque é um olhar que você precisa aguçar diariamente, né? E Uhum. tem dias que você, sei lá, você quer fazer as suas coisas, e aí às vezes você passa por cima do que essa criança está te fazendo. Você induz ela a fazer o que você quer, na verdade. Entende? Isso tanto Uhum. em casa como na escola, né? E é Uhum. isso que a gente precisa parar, porque o tempo para a criança é a coisa mais preciosa desse mundo. Ela precisa de tempo, porque ela não tem o nosso tempo. Né? Ela não tem essa correria do tempo que é o tempo para nós. Ela tem o tempo que é próprio dela. E a gente não respeita às vezes. A gente quer acelerar, a gente quer passar por cima, a gente quer que ela pare de fazer algo naquele momento porque nós estamos com pressa, ou então porque o nosso planejamento já diz que nós temos que fazer outra coisa, entende? Uhum. Então, essa escuta e esse olhar é uma questão de treino e é um processo também para o adulto. Porque não é de uma hora para outra que eu vou conseguir ouvir e dar significado para aquilo que ela está me trazendo. Não é de uma hora para outra que eu vou ter sempre esse olhar afetivo e vou entender e vou validar tudo que ela está dizendo. Não, né? Isso não é uma mágica. É uma questão de treino, é uma questão de muitas leituras e é uma questão principalmente de se conhecer, né? De dar pausa para a sua vida, como você mesmo diz, né? Quando você trabalha com as minhas professoras, essa Uhum. pausa, porque nós precisamos também dessa pausa, né, Clarissa? Porque se a gente Uhum. não se encontrar, vai bagunçar toda essa relação aí com a criança. E não tem outra forma, né? Não tem. Às vezes a É pessoa que a uma. gente mais ama na vida é o filho, e às vezes a gente não tá bem com a gente e acaba passando isso para ele. E aí vem a culpa, que aí é a pior coisa. Raríssimo, raríssimo vem a culpa. Tem uns comentários muito legais, gente. Eu tô lendo todos, tá? Só não tô lendo em voz alta. Tem a querida Cecília, que estava fazendo o nosso grupo de Mindfulness hoje também. Os comentários estão arrasando, tá? Eu só não vou ler todos, porque senão a gente vai se perder aqui. Mas depois a Mas live vai depois eu ficar queria disponível. ver. Depois a gente vê de novo. Eu gosto de contar causo, né, Elaine? Então, acho que tem tudo a ver, assim, né? A gente tava até falando num outro encontro que teve sobre esse assunto, e eu me lembrei de um momento em que eu sentei para fazer a minha prática. Então, assim, vou me sentar aqui, vou ter o meu momento com uma filha de 2 anos em confinamento social. Hashtag impossível. Vamos lá. A Flor entrou com tudo como um furacão no quarto, né? E me destrambelhou toda. Não, não vai meditar nada. Pode abrir o olhinho que eu quero interação. E aí eu me senti assim naquela coisa, né? Que às vezes vem, às vezes a gente sente frases, né? Às vezes a gente vem frases muito fortes, do tipo, realmente com a minha filha em casa eu não consigo mais fazer as minhas práticas de meditação, né? Então essa frase brotou de dentro de mim e veio mesmo. Para ela, daqui para fora, eu tava com um sorrisão, vamos brincar, mas aqui dentro meu registro foi esse, vamos falar a verdade. E aí eu fui com ela para a varanda e aí eu comecei a dar bilhões de ideias. Vamos pintar, não vamos, então massinha, não massinha, então vamos plantar. Tudo que vinha na minha cabeça eu queria fazer. Essa criança deve estar entediada, deve estar louca para sair, coitadinha, não pode sair, piriri. E daqui a pouco ela para de interagir comigo, entra no universo dela. Eu acho que ela, né, pensou assim, nossa, deixa essa louca aí, né? Porque não tá dando. E ela começou a olhar para os dedinhos dela, assim, mexer os dedinhos. E aí eu olhei para ela e falei, que foi, filha? E ela falou assim, unhas, mamãe. A Flor tem unhas. Cara, aquilo ali me transportou para um outro tempo, literalmente. Quando eu ouvi ela falar isso, eu pensei, o que que era a minha prática sentada naquele tapete perante essa que eu tô tendo aqui com ela, né? Exatamente. Como disse a Cecília, né? Que cuidar da criança interna, isso mesmo. Mas O porque a gente convite. tem que encontrar a nossa criança também, né? Então, o que que ela me mostrou? Primeiro que ela me mostrou que eu estava projetando nela a minha ansiedade, né? A minha frustração.
Segundo, que ela me apresentou o tempo que ela queria. Ela não queria mil coisas. Ela queria um Não, detalhe, né? Ela queria um detalhe. uma sutileza, Claro, como eu disse no começo, uma né? sutileza, uma sutileza. E o fato, claro, da gente praticar vai fazendo com que a gente se repertorize e saiba assim, essa dor é minha, essa ansiedade é minha, guarda aqui, depois que ela dormir eu vou conversar contigo, tá? E vou ver que ansiosa por quê, o que que eu tô deixando de me dar, o que que eu tô antevendo, o que que tá É acontecendo conseguir aqui. separar um pouco as coisas, né, Clarissa? Sim, com muita compaixão. Então, é bem isso, né? E esses dois princípios de mindfulness, a abertura para o que vem e compaixão. Então, eu deixo que apareça, ok, estou vendo aqui um monstro gigantesco de ansiedade que está sendo projetado na minha filha. Aí vem a culpa, o julgamento, tudo isso. E aí vem essa compaixão dizendo, gente, ó, tá tudo bem, você é um ser humano. Depois você conversa com isso, tá bom? Guarda aí, põe uma caixinha em forma de coração, conversa com isso depois. Entra no tempo dessa criança e depois conversa com a tua criança também. Então, né, muito esse diálogo dentro e fora mesmo. É isso, mas não é tão simples assim. É que você já vem fazendo esse trabalho, né, Mas Clarissa, eu não acho para simples também. Não acho. entender isso, né? Para compreender e saber dividir aquele momento, né? Mas quem não vem de um trabalho desse sente muito mais dificuldade de enxergar isso que você está enxergando naquele momento, né? Então, às vezes entra naquela pilha e acaba falando aquilo para a criança, né? Poxa, não tenho tempo agora com você aqui, não dá para fazer nada. E como Sim. vem isso para a criança, né? Então, por isso que eu falo que é um processo. Acho que você já está avançada nesse processo, né? Mas é verdade, mas o quanto é São dias, importante, tá? São dias, são dias. mas E o quanto é aqui eu vou importante trazer um esse exemplo bom, trabalho, né, Elaine? mas o quanto é importante esse trabalho, né, Clarissa, para você conseguir até respirar fundo e falar assim, isso é meu e isso é dela. E nesse momento ela tá precisando de mim. As coisas podem esperar, né? A gente tem mania de querer fazer tudo. E a gente precisa também se reconhecer que, às vezes, naquele momento não dá para fazer. E tudo bem, você vai fazer depois, né? Mas aquele momento ela está precisando de você. Ela precisa da sua presença, né? A gente brinca que muito mais que presente, a criança precisa de presença e é só, né? E você vê quando Sim. ela te mostra a unha dela, ela tá te contando que ela estava observando detalhes do próprio corpo que ela não se deu conta antes. Isso é fantástico, Clarissa, né? O que ela estava te Sim. dizendo? Que agora ela tem unha que são iguais às suas, né? E que ela não tinha percebido aquilo antes. Olha a descoberta gigante que essa criança está fazendo, né? E que bacana você estar com ela nesse momento. E que podia Uhum. passar assim, ah, tá bom, tá bom. Porque na verdade tá bom. Para uma pessoa que não tem esse olhar atento e essa escuta e dê significado, tá bom, né? Porque é isso. Eu dou sempre o exemplo, né, de um vídeo que passou muito pelo Face, Clarissa, de uma bebezinha. Ela se olhava no espelho, aí ela ia atrás do espelho, sabe, para procurar. Ela ficou um tempo se olhando no espelho, aí ela baixava para ver se estava embaixo, ela olhava para cima, ela estava descobrindo, né? Mas eu estava com uma pessoa do meu lado que olhou aquilo e falou assim, eu falei, nossa, olha que fantástico. Aí a pessoa falou assim, o que tem de fantástico ela se olhar no espelho? E não é por mal, você entende? É uma pessoa normal. Não é por mal que ele me disse aquilo, é porque, na verdade, para ele, era só olhar para o espelho, realmente. Porque ele não estava vendo o significado que tinha aquilo, né? O que estava por trás daquela descoberta da criança. E isso é encantador se nós pudermos olhar. E aí você vai viver, na verdade, aquilo que ela está descobrindo também. Mas você precisa se descobrir sempre, 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 porque senão não dá para fazer isso com a criança. Isso que tu fala é incrível, né, Elaine? Existe uma tendência mental, um hábito mental, que é como se fosse um macaquinho do já sei, que vai categorizando todas as nossas experiências com um grande já sei, já saquei, já entendi. A gente se desinteressa pelas nossas próprias experiências, e é por isso que a gente se desinteressa e acha banal as experiências de descobertas das crianças, porque para nós é Claro, tipo, só é um claro. espelho, né? Sim, é isso. É,
Porque a gente passa pelas coisas e a gente não observa também. Assim como ela observou a unha, a gente às vezes nem olha para a nossa unha, entende? A gente está Sim. olhando, a gente olha, mas não vê, Clarissa. A gente olha o mundo, mas a gente não vê. A gente se acostuma, né? O ideal seria se nós permanecêssemos com esse olhar de criança para o resto da vida. E por isso que Loris Malaguzzi dizia que a escola tira 99% dessas linguagens, né? Dessas linguagens maravilhosas, porque a escola vai querendo que você fique dentro daquele quadrado e que você olhe exatamente da mesma forma que todo mundo olha. E não é assim. Cada um tem o seu olhar. E esse olhar é que traz o diferente, né? Que traz autonomia, que traz tudo e o prazer também, né? E a gente perde isso com o tempo. Então, olhar a unha, a gente não tem tempo. E coisa que ela às vezes ela vai ficar um dia inteiro olhando para a unha dela e descobrindo detalhes, sutilezas que a gente não enxerga. Por isso que eu acho o seu trabalho fantástico e tem que E eu acontecer acho o junto, seu. né? E é por isso que eu acho o seu trabalho Não, é uma fantástico. junção, é uma junção. Rasgação de seda descarada aqui, Não, né? mas eu já fiz muito trabalho de autoconhecimento, sabe, Clarissa, para Uhum. tentar me conhecer também, saber os meus próprios limites, entendeu? E eu tenho muitos limites, e hoje eu consigo aceitar esses meus limites, né? Eu acho que isso também é importante, né? E como fica essa relação, né? Se a gente fala de relação, o que é essa relação no cotidiano? O que é relacionar-se? Se a gente procurar essa palavra no dicionário, o que ela quer dizer? Ela tem um significado gigante. E metaforicamente, o que quer dizer se relacionar com o outro, né? Num mundo que às vezes as pessoas passam por cima das outras, né? O que significa essa relação? O que significa relação nesse momento que nós estamos vivendo com tantos problemas? Como eu estou pensando no outro? Eu estou pensando no outro, né? Então a coisa vai indo e é muito séria, né? E esse movimento relacional que tu traz, né, Elaine? Deixa eu só não me perder aqui, que uma pessoa me pediu referências de livros sobre mindfulness na educação, tá? Eu não posso esquecer de passar essas referências. Eu acho que, como eu não sei os livros e os autores todos de cabeça, deixa eu só ver o nome dela aqui. Eu acho que deve ser Viviane, tá? Acho que é Viviane. Viviane, eu vou disponibilizar esses títulos aqui no Instagram da Casa do Horto, pode ser? Porque tem uma série de livros bons que eu não tô com eles aqui do meu lado e que eu quero dar a referência certinha para vocês, tá? Então eu vou colocar. Pronto, fechar parênteses. Queridos, gente boa aí falando. Agora deixa eu só voltar. Estava falando da Tarará. relação. A relação. Eu acho muito bom esse ponto para a gente falar também, Elaine, porque dentro desse movimento de autoconhecimento, que é um movimento realmente muito que vem crescendo lá desde a década de 70, digamos assim, como um marco, e agora com uma avalanche, né? Que vai de coaching, livro de autoajuda, retiro, tudo que puder imaginar aí, tem. E eu tenho levantado muito essa bandeira do quanto isso não é um movimento só da pele para dentro, né? Não é no meu cantinho, comigo mesma, com os meus próprios pensamentos, na minha terapia, no máximo, que eu estou me trabalhando. E a criação de filhos e a família, e esse confinamento, eu acho que está sendo uma. Muitas pessoas aqui falaram que é uma grande lição. Eu acho que uma das grandes pérolas é nos lembrar disso, porque eu não tenho muito para onde fugir. E eu percebo que existe um incômodo, existe um atrito. Claro que existe muita dor, muita angústia, muita frustração, muito estresse, muita projeção, né? Não é mar de rosas, não é que vamos ser poliana aqui, porque não se limita a isso, né? Mas do outro lado da ponte, né? Tem uma ponte que tem todo esse peso e toda essa dor real que a gente precisa assumir, ter abertura e honestidade para ver. Mas, de um outro lado, existe também, que para mim bate na porta todo dia, essa lembrança do quanto esse crescimento é relacional e opera mesmo muito nessa porosidade, né? Do meu extravasamento que alcança o outro, desse outro que entra em mim, e esse outro tendo 0 a 90 anos, me, me afeta o tempo inteiro, me espelha o tempo inteiro, e é o quanto essas relações
me afetam e me trabalham, me lembram de mim e são material de descoberta. E aí eu queria te perguntar isso também, né, Elane? Como é que nessa tua abordagem tão afetiva, tão profunda, é uma dúvida real, assim mesmo, né? É, como eu comunico, né, para essa criança os meus próprios limites, até onde ela entende, quando eu preciso expressar para ela esses limites, que comunicação que tu acha, né, que é efetiva para essa criança quando não vai dar para ser no tempo dela agora, porque eu não estou dando conta, porque tem horário mesmo. Como que é essa comunicação nessa relação? Queria te ouvir sobre isso, assim, te aproveitando mesmo, pergunta real, assim. Sempre, Clarissa, sendo sincera com as crianças. É ter na cabeça sempre que eu preciso respeitar essa criança. Então, se eu mentir para ela, se eu tentar burlar uma resposta, eu vou estar enganando essa criança. Quanto mais sincera eu for, melhor para ela. E aí vai muito também da faixa etária, do que ela compreende, do que ela não compreende. E tem momentos, Clarissa, com crianças maiores, que até assim, eu não estou dando conta de lidar com aquilo, eu vou chamar alguém que esteja, sabe, que está ainda mais tranquilo para lidar com aquela situação. Porque às vezes a gente está tão envolvido naquilo que a gente não, né? Porque algo seu. Então é mais fácil você respirar e sair de cena e chamar uma outra pessoa que está numa outra vibe, sabe, para lidar com aquela situação, do que você entrar num conflito ou num atrito desnecessário naquele momento. Né? Então a gente também tem que ter essa sensibilidade para falar, nesse momento eu não posso lidar com isso, sabe? Eu vou chamar alguém, mas o mais honesto que a gente for com a criança é a melhor coisa. E lidar com isso sempre falando para ela. Então, assim, a gente tem tempo, a gente tem rotina também na escola, até porque a rotina faz bem para a criança, você sabe disso. Assim como tem que ter uma rotina em casa, ok. Então, a criança, ela só precisa ser respeitada. Se vocês estão acostumados a almoçar ao meio-dia ela tem que almoçar, ela está brincando, ela está construindo algo 10 para meio-dia. E você quer que ela almoce meio-dia, né? Se você tem essa rotina que você quer cumprir, você já vai dizendo isso para ela. Olha, Flor, falta 10 minutos, falta um pouquinho de tempo assim, daqui a pouco você vai parar um pouquinho, mas eu vou deixar essas coisas aí e nós vamos almoçar juntos e depois você pode voltar. E é assim também que tem que se lidar na escola, né? Então, assim, que tem momentos que a gente tem que ter uma rotina, uma organização até, né? Porque é uma instituição. Então, é falar isso para a criança. Eu sei que você está adorando construir, eu sei que você está adorando brincar, nós vamos deixar aqui, mas agora nós temos que fazer isso. E às vezes aí ela vai chorar, mas ela vai compreender porque você está explicando para ela que naquele momento ela precisa fazer, mas não deixar para a última hora e assim, pegar todas as coisas, sabe? Às vezes ela tá numa construção super bacana, a gente pega para guardar tudo, para correr tudo. Não, deixa lá. Mesmo que tenha aqui para a escola e tenha, deixa lá, não vai fazer mal. Ficar bagunçada, sabe? Para quando ela voltar, ela saber que o que você falou era de verdade. Que ela ia, mas que ela ia poder retomar aquilo depois, né? Então, retomar, revisitar o que ela está fazendo é muito importante para a criança, né? Então, pode não ser naquele momento, mas é você deixar lá do jeito que ela fez para ela ter a oportunidade de voltar, quando ela quiser muito uma coisa, né? E é conversando, tudo eu vejo a partir da conversa, Larissa, tudo é falando para essa criança, porque eles entendem tudo. Né? Se a gente abaixar, falar olhando no olho, com respeito, eles vão entender. E eles vão fazer, na verdade, não é o que você quer, mas é dentro de uma rotina que precisa existir. A vida tem uma rotina e que é bom, às vezes, a rotina. Quantas crianças, às vezes, fazem o maior escândalo para dormir? Mas é importante ter horário para dormir. Por várias questões, né, Clarissa? Para ele estar bem no dia seguinte, para os pais terem um momento para eles também. Então, é importante a rotina na vida, né? A rotina faz a gente se organizar também internamente. Só que como pode ser essa rotina? Como eu vou falar isso para uma criança? Né, principalmente para os pequenininhos, né? Na escola a gente trabalha com assembleias, isso funciona muito bem, né? Porque na verdade eles estão juntos na assembleia, eles estão combinando juntos, então é só a gente retomar. Lembra o que nós falamos na assembleia? Que aí funciona, porque eles revivem o que eles falaram, né? O que eles viveram. Assim como a assembleia no final do dia faz eles retomarem tudo que eles viveram,
e exatamente também o que a gente esperava deles, porque isso tudo também é falado para a criança, né? Então ela merece esse respeito. Eu vejo sempre conversando e falando a verdade para ela. E você saber o seu limite. Se não dou conta daquilo, chama uma outra pessoa que está mais fora daquela situação. Isso eu estou falando em casos extremos, sabe? Com crianças maiores, né? Que às vezes faz umas coisas que você fala, meu Deus, né? Tipo adolescente, que você não realmente eles te tiram a gente do sério, né? Então, para você não entrar na mesma vibe dele, é melhor chamar uma outra pessoa, né? Porque aí, senão, é uma relação que se acaba ali, às vezes, por uma bobeira. Então, a gente sempre precisa pensar na relação. Como é a minha relação com o outro? Qual é a minha relação com o ambiente? Qual é a minha relação com a natureza, né? É tudo relacional. Tudo está junto, na verdade. Tudo é importante para o ser humano, né? Eu queria te ouvir por dias. Mas eu quero puxar aí do que tu falou uma coisa também, Elaine, que quando tu me fala sobre. Tu me fala algumas palavras-chave aí, né? Que para mim ficou muito forte. Então, a questão do respeito, a questão da humanidade, de demonstrar. Para mim, isso é muito esse lugar também da gente se vulnerabilizar na frente dessa criança, né? Ou para Sim. dizer agora eu não estou dando conta, ou para dizer, filha, infelizmente eu não vou poder te dar isso agora, porque eu não estou conseguindo, porque isso não é possível, porque o mundo pede um tempo diferente. E ter esse diálogo respeitoso com essa criança. E isso me leva a um lugar que tu fala muito e que eu sempre falo, né? A Elaine sabe que eu sempre falo que a Elaine acha que a Helena Flor é a aluna do Candor, mas mal sabe ela que eu também sou aluna do Candor, né? Eu tenho aulas, né? Então, para mim, através da educação que a minha filha tem com a Elaine, fica muito forte o quanto. Aí vem essa palavra que eu quero te jogar, Elaine, que, né, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas eu não posso deixar de falar disso contigo, que é através desse respeito, o desenvolvimento e a criação e o nascimento dessa autonomia. Então, né, eu vejo pessoas que, aqui sem, né, realmente sem julgamento mesmo, mas eu vejo pessoas, mães e pais, que se tratam desrespeitosamente, que extravasam esse desrespeito, então, para os seus filhos, né, porque a gente só extravasa, e aí não deixa com que eles desenvolvam essa autonomia, e depois a gente sofre tudo de novo, não são só eles que sofrem. Aí depois eu tenho essa escuta, né? De nossa, eu vejo as crianças brincando sozinha e meu filho não sai do meu pé. É claro que não é só isso, né? É uma complexidade de fatos. Mas o quanto essa autonomia acontece a partir desse olhar respeitoso, assim. E peraí, Elaine, antes de eu te jogar a bola, tem uma pergunta. Como sair de cena sem demonstrar fragilidade? Aí eu acho que, na verdade, é uma reflexão, né? É uma reflexão. Como sair de E cena aí sem demonstrar. eu devolvo essa reflexão. Por que nós temos sempre que mostrar que nós somos fortes, né? Nós somos humanas. E em alguns momentos nós não conseguimos, e tá tudo bem, a gente precisa respeitar até aquilo, e a criança precisa entender. E não é por isso que ela vai deixar de me ouvir, deixar de ter o respeito por mim, porque naquele momento eu fui frágil. Não, né? A gente tem que saber o momento, e a criança pode saber disso também. Eu vejo assim, né? Então, é isso. E aí, antes de eu te entregar essa pergunta, Elaine, estou te perguntando isso por quê? Porque dentro dessa perspectiva do próprio mindfulness, né? Quando eu crio um espaço de autonomia, né, da minha própria prática, do meu próprio observar, né? Então eu vou ficar trazendo sempre esse para dentro, porque para mim é dentro fora o tempo inteiro, como tu também percebe, né? Acredito. Então, dentro dessa trajetória do mindfulness, a gente tem essa absorção da prática, essa criação de intimidade com o que acontece dentro de mim, nesse percurso que a gente fala, né, da curiosidade, coragem e compaixão. Então, nesse tripé, eu vou ancorando a minha atenção
e com a coragem eu vou descobrindo mais, com a curiosidade eu consigo chegar mais longe, com a compaixão eu acolho aquilo que eu vi. E Sim. para mim isso é um percurso de autonomia meu, né? Porque eu não dependo mais da projeção do outro, eu não dependo mais da minha saúde estourar, porque né, eu tô inserida nesse meu processo, mas o quanto isso reverbera na educação da minha filha e como eu ensino ela a ter essa autonomia, que começa a autonomia de brincar sozinha, mas o quanto isso vai existir na vida dela, né? Então eu queria te jogar essa Isso é bem reflexão. interessante. Na verdade, dava uma live só para falar de autonomia, né, Bora, Clarissa? Porque bora. isso Ó, é um A Milena falando. Você concorda que isso é um assunto bem grande, né? O que é autonomia até? Super. As pessoas me perguntam muito, a criança tem autonomia, ela pode fazer tudo que ela quer, né? Como que é isso? E quando você diz da pessoa pensar para aquilo e ter a coragem, essa palavra é bárbara, né? Ter a coragem, o que é ter a coragem para a criança? Ela só vai ter a coragem, Clarissa, se nós acreditarmos no potencial dela, né? Ela vai ter coragem de subir uma escada sozinha se nós falarmos para ela, você consegue, você dá conta, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, exatamente. Então, assim, se eu passar esse medo, a criança não vai ter essa coragem aí que tem todos esses passos seus, né? Onde está a coragem? Está do incentivo dos adultos para ela nesse momento. A criança, ela tem a relação com o adulto e ela aprende com o adulto também. Essa coragem vem também do adulto. É claro que ela quer se arriscar e a gente não vai colocá-la em perigo de forma nenhuma, mas é acreditar que ela dá conta, Clarissa, sabe? Então você vai estar perto, sabe? Você vai dar segurança, mas você vai acreditar que ela consegue fazer. E isso vai encorajá-la a ter autonomia para a vida, Clarissa, né? A não aceitar as coisas que às vezes nos jogam e a gente é obrigada a engolir. Não, vai ser uma pessoa que vai batalhar pelo que ela acredita, porque ela vai ter coragem. E essa questão da coragem eu também vejo muito como uma autonomia, Clarissa, né? Porque é você acreditar, você ter coragem para enfrentar o mundo, né? E fazer diferente esse mundo. E isso começa, acho que no ventre, sabe? Assim, a gente acreditar, se a gente acredita, porque é o adulto que faz, é o adulto que traz essa relação. E é quando eu digo que a gente tem que acreditar numa criança potente, competente, é de verdade, Clarissa. Porque senão a gente vai tirar a coragem dela. A gente não vai deixar essa criança se arriscar para perguntar. A gente não vai deixar essa criança se arriscar para fazer alguma descoberta, porque ela não tem coragem. E como é isso? E aí isso ela vai carregar para o resto da vida dela. Isso é muito sério. Você tocou num ponto assim muito sério. Por isso que eu falo que dava uma live inteira, né? Só disso, porque O pessoal tá real. falando aqui, bora, marquem a live. O pessoal tá escrevendo aqui. Não, porque não é pouco tempo assim para a gente falar, mas a gente podia desminuçar exatamente o que é essa autonomia, né? O que é essa coragem? Quando deixar a criança fazer por ela? Quando não deixar? Quando que eu devo intervir no que ela está fazendo? Essa é outra coisa, né? Às vezes a gente se pega, às vezes assim, ela tá fazendo de um jeito, a gente vai lá comer. Comer, eu acho que é um exemplo bárbaro, né? Às vezes a gente Sim. quer que ela coma, só que então você dá uma colher para ela, mas você não tem a paciência de esperar o tempo dela. E ela tem um processo até para aprender a trazer aquela colher para a boca. Não, a gente já vai com outra colher, a gente já vai colocando na boca da criança, né? Eu tô tirando essa coragem dela se arriscar. Isso é muito sério. Eu preciso tirar os meus medos da criança. Eu preciso ter a consciência dos meus medos para eu não passar todos esses medos para a criança. Seja enquanto filha ou enquanto na escola mesmo, né? Enquanto você é o adulto da situação, o educador e ela é estudante. Nos dois momentos, você precisa se rever para ver se aquele medo não é seu. É mais medo seu do que da criança. Então, deixa ela enfrentar. Mesmo que uma coisa você morra de medo, mas a criança precisa enfrentar aquilo. E você vai ter que dar força ou vai tirar isso dela. E tá nas nossas mãos, não tem jeito. Tá na mão do adulto. Isso, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, é muito perigoso. Você entende? Então, Claro. são escolhas que nós queremos também para o nosso filho, para a nossa escola, para o que a gente acredita, né, Clarissa? Eu sempre digo que não tem escola melhor ou pior. Existem propostas pedagógicas diferentes.
E aí o pai tem o livre-arbítrio aí de escolher o que quer para o filho, dentro dos princípios que ele acredita, né? Para justamente encontrar essa coragem ou tirar, dar autonomia ou não dar autonomia, deixar ser uma pessoa ou um adulto que não crie, que não se arrisque. Então, isso é muito sério. Tem escola melhor, sim, e ponto final. Muito educado da tua parte, mas eu digo que tem sim. Não, mas é o que eu penso de verdade, Não, Clarissa. tá certo, claro, claro, claro. Bom, eu acho assim, a gente infelizmente vai ter que encerrar porque o Instagram vai cortar a gente, mas eu Nossa, gostaria passa só rápido demais. voando, voando. Eu realmente queria fazer só uma reflexão aqui final, te agradecendo por essa aula, né? Agradecendo as pessoas que ficaram aqui contribuindo loucamente e peço desculpa por não ter dado voz, né, a esses comentários maravilhosos que vieram. Pessoas muito queridas, amigos incríveis, profissionais incríveis aqui que apareceram. E agradecer realmente a esse movimento de todos aí presentes, da Elaine, e agradecer também ao meu próprio movimento, dessa busca constante, né, por a gente fazer essa cura dessas crianças ou filhos, enfim, da idade que tiverem, né, dessa criação que a gente está vivendo intensamente agora, para fora e para dentro, né? Fazer um agradecimento a esse movimento que não é fácil de ser feito. Lembrando que a gente não está aqui falando de ideais, a gente não está falando de, meu Deus, não agi daquele jeito, a minha escuta foi horrível, pronto, traumatizei minha filha, não dei autonomia, falei para ela não pular, que ela ia se machucar, projetei meu medo, ferrou, ela vai ser medrosa pro resto da vida. Não. Então, assim, aqui na contribuição que eu trago, que a Elaine traz, e principalmente dentro dessa visão muito do mindfulness, né, de ter essa aceitação, essa abertura compassiva, né? Então, de novo, não é um ideal a ser chegado, não é isso que a gente falou hoje. A gente está tentando realmente falar sobre aceitar quem a gente é, e quanto mais eu me perceber e souber, nossa, eu vejo medo aqui, nossa, eu vejo ansiedade aqui, e como eu lido com tudo isso que eu vejo, isso vai reverberar nessa criança, que vai reverberar em mim, e que já que a gente está trancafiado em casa nela, Vai e vamos fazer reverberar isso no trazer mundo também, crescimento. Com né? certeza. Então, vamos aproveitar esse laboratório que a gente está para gerar esse crescimento amoroso. E é isso, né, Elaine? Quero agradecer de novo a tua Com participação. certeza. Eu queria falar uma frase do Galeano, que hoje, essa semana eu assisti uma live linda, e a Pel, Eba, que é a dona da Casa Redonda, idealizadora da Casa Redonda, claro, que eu admiro claro, muito o claro. trabalho, amo de paixão, né? Ela disse uma frase do Galeano que eu acho que a gente podia encerrar talvez com essa Encerrar. frase, né? Que é assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me disse que somos feitos de sonhos. Ah, que lindo! É lindo isso, né? E é sonhar, e é acreditar que a gente pode, mas é se aceitar também, né? Então vamos dar asas a esses passarinhos, vamos abrir as Sim, janelas, olhar lá fora, se inspirar e ficar fortes e gentis dentro desse processo todo. isso aí. Sempre, né? Que é assim que a gente vai ver um futuro. E eu acho que é um momento, talvez, para nascer escolas muito diferentes, sabe? Toda a revolução, as escolas de Régio começaram depois de uma guerra mundial, né? Quem Olha só. sabe esse não é o momento para uma revolução na educação. Eu Me vejo que arrepiei tudo toda começa na aqui. educação, né? Eu estou torcendo para isso. Eu também, eu também. Bom, Muito Elaine, obrigada, viu, obrigada. Clarice? Eu que Um agradeço. beijo. Muito obrigada por estar aqui, por estar com a minha filha e por estar na nossa vida. Obrigada a todos que estavam aí. Vamos sim marcar mais uma e mais várias. Obrigada por todos. Fiquem atentos aqui no Instagram da Casa do Horto. Eu vou colocar as referências, vou divulgar as novas lives. A pessoa que recém comentou aqui embaixo, a Milena, vai ter uma live especial com ela também em breve, que é uma pedagoga fantástica também lá do Candô. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite, Obrigada. obrigada, gente.